Muito bem. Ajudem-me a perceber rapidamente, antes de entrar no assunto, quem é que eu tenho à minha frente. Quem é que já ouviu falar da polémica sobre o Espírito Santo? Ok, podem baixar. Ok. Quem é que já ouviu falar de que a polémica é questionar se o Espírito Santo é parte da divindade? Ok, muito bem. Quem é que já ouviu, nessa polémica, questionar se o Espírito Santo é uma pessoa distinta? Ok. Alguém ouviu falar de alguma coisa parecida com Jesus não ser eterno? Pois, já menos. As coisas estão ligadas, ok? Ok, muito bem. O assunto da divindade, nós temos de compreender que é um assunto que nós não compreendemos totalmente. Por muito que nós pesquisemos, está para além da nossa capacidade completa de entender tudo. E se eu tiver que explicar por que razão isto acontece, o que é que acontece quando nós estudamos algo que é infinito? Algo que nunca começou, existe e nunca vai acabar. Por exemplo, quando nós dizemos assim, Deus é o Criador do tempo, certo? Então Deus existia antes do tempo, certo? Então como é que não havia tempo, mas já havia antes? A gente consegue compreender tudo? Até eu fiz uma pergunta, já estamos todos atrapalhados? Percebem? Não é fácil. Então a minha proposta é, nós vamos limitar-nos àquilo que está revelado. A irmã White, que é profetisa do Senhor, que andou durante décadas a ouvir os anjos a falar, ela disse que quando nós falamos sobre o Espírito Santo, muitas vezes o silêncio é o melhor que temos a fazer. Agora, nós não precisamos de ficar em silêncio se nós temos revelação para nos dar uma certeza, certo? Vou dar um exemplo. Alguém aqui duvida que Jesus nasceu a partir da barriga de uma virgem? Ninguém duvida. Agora expliquem-me lá como é que uma virgem pode ficar grávida. Eu não sei explicar muito bem como é que isso funciona, mas eu não tenho dúvidas que isso aconteceu. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Há coisas que eu entendo e que eu aceito porque a Bíblia diz que é assim. Eu posso não conseguir explicar todos os contornos que levaram a acontecer aquilo. Fiz-me entender. Isto acontece com este assunto. Então eu podia trazer aqui, e não vou fazer isso, um estudo teológico profundo sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque 60 minutos para fazer isso era um crime. Eu só podia fazer as perguntas e vocês tinham que ir buscar as respostas para casa. Agora, ainda bem que quase todos levantaram a mão naquelas perguntas iniciais, porque as perguntas essenciais é: o Espírito Santo é uma pessoa? Porque há quem diga que é um fôlego que sai da pessoa de Jesus. Já ouviram isso? Já ouviram isso, ok? Pronto. É uma pessoa? É divino? Porque alguns colocam em causa ser divino. Bom, se sai da pessoa de Jesus é porque é divino. Mas nem toda a gente já pensa isto. Porque depois sabem que cada erro tem as suas ramificações diferentes e cada uma mais obtusa do que a outra, muitas vezes. Então eu pensei assim para mim. E eu já fiz isto uma vez para uns irmãos do Brasil, eu pensei para mim. Se eu tenho 60 minutos para fazer uma palestra, eu tenho que dar evidências de que, mesmo não entendendo todas as coisas, e mesmo não tendo todas as respostas, nós sabemos o suficiente para não ter dúvidas sobre o assunto. Fiz-me entender? E principalmente, e agora vou um bocadinho mais longe, e eu se calhar vou andar aqui um bocadinho a correr, porque eu queria passar-vos a palavra também, e tenho outro seminário a seguir, ter a certeza daquilo que acreditamos, porque é que acreditamos, de uma forma simples, fácil, e que resista à crítica. Percebem? Eu tomei conhecimento desta polémica sobre o Espírito Santo em 2010, 2011. E entregaram-me um volume, sei lá, para umas 40 páginas, para demonstrar isto e aquilo. E muitas vezes, quando vocês leem os Evangelhos, havia crítica sobre a pessoa de Jesus, havia estratégias para derrubá-lo, e ele fazia uma ou duas perguntas que eliminava por completo. Não é? Lembram-se se devemos dar a quem é que devemos pagar os impostos, não sei o quê, e Jesus o que é que diz? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Uma frase simples resolve logo o assunto. E eu vou tentar fazer isso. Vou mostrar-vos coisas simples, fáceis, que vocês digam assim: eu a partir de agora só tenho dúvidas sobre isto se eu for um descrente. O meu objetivo é mesmo este. Se vocês saem daqui com alguma dúvida,
Das duas uma, ou eu expliquei muito mal, ou vocês são descrentes, não há outra possibilidade, ok? Então vamos lá. Aqui o meu fantástico apontador, não funciona. Bom, a crença, toda a gente consegue ler, não é? A crença fundamental número 2 da nossa igreja diz: há um só Deus, não há três deuses. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Há um só Deus, composto por três pessoas. Mais uma vez, conseguimos explicar tudo acerca disto? Acerca desta frase? Conseguimos explicar algumas coisas, o suficiente para entendermos. Sabem onde é que nós vemos isto constantemente na nossa igreja? Toda a gente aqui é batizada? Quando nós somos batizados, o pastor diz assim: eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O pastor nunca diz: eu te batizo em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque poderia induzir a haver três deuses, o que não é o caso. Existe um Deus composto por três pessoas. E ao longo da história das Escrituras, os três se manifestam, por vezes apenas um, por vezes apenas dois e por vezes os três. Alguns exemplos. E Jesus sendo batizado, quantas pessoas é que temos aqui? Uma. Abriram-se os céus e ele viu o quê? Não foi uma pomba, foi o Espírito em forma de pomba. E ouviu também o quê? Quantas pessoas temos aqui? O Filho, o Espírito e a voz do céu que é? Está certo? Pronto, se houver alguma coisa errada, é só vocês irem dizendo. 2 Coríntios diz assim: ora, isto eu estou a falar do trabalho dos três no plano da salvação. Porque o trabalho do plano da salvação não é dos três, é das três, que é das três pessoas, ok? Porque se eu disser dos três, podem pensar que é dos três deles. Não é o caso, das três pessoas. Ora, é Deus, o Pai, que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo, e Ele nos ungiu e nos colocou o seu Espírito. Estão a ver os três? A trabalhar aqui no plano da salvação? Mais, em Judas diz assim, pois, eu já estava a ler o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, pela obediência a Jesus Cristo e à expressão do seu sangue. Vocês aqui já conseguem perceber o que é a obra santificadora do Espírito Santo? Depois de sermos justificados pelos méritos de Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, entra a pessoa Espírito Santo em ação para nos santificar, transformar e santificar. Porquê? Porque Cristo é que fez o derrame de sangue. O Pai fez derrame de sangue? Não. O Pai nem sequer se tornou humano. O Espírito fez derrame de sangue? Nem sequer se tornou humano. Então temos aqui um versículo que explica bem que há diferentes funções no seio da divindade. Vocês sabem que nós, humanidade, fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus, da divindade. Vou dar-vos um segredo, não é o assunto hoje, mas eu consigo demonstrar isto pela Bíblia e pelos escritos de Ellen White. As características de Deus Pai refletem-se principalmente nos homens. As características de Deus Filho refletem-se principalmente nas mulheres. O homem e a mulher têm todos a mesma função. Olha, por exemplo, nós não engravidamos. E Deus determinou assim. A nossa natureza, apesar destas modernices que existem para aí, a nossa natureza masculina de macho não permite que nós andamos com outra pessoa dentro de nós. Porquê? Porque fisicamente fomos feitos de forma diferente. Nós somos mentais de forma diferente. Somos. Temos funções de forma diferente também. Na divindade acontece a mesma coisa. E nós fomos criados a essa imagem e semelhança. Não foi o Pai que se ofereceu para vir morrer. Foi o Filho. Mas foi o Pai que teve que autorizar o Filho, porque existe uma relação de hierarquia entre eles, principalmente em termos funcionais. E nós vemos isso facilmente aqui. A obra santificadora do Espírito, o pré-conhecimento de Deus, eu vou já falar disso à frente um bocadinho. E a expressão do seu sangue. Outro exemplo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a ver aqui os três a operar? Certo? Três pessoas diferentes. Seria muito estranho, eu já mostrei que 4 versículos, não sei se eu tenho aqui mais um, por acaso não tenho, mostrei 4 versículos, seria muito estranho estarem ali os três a trabalhar junto e vocês me dizerem assim, mas 2 são divinos e o outro não é. Não é? Mas isso poderia ser só uma suposição e uma especulação. Já vamos lá fundamentar mais. Mas estão a ver ali os três a cooperar? Isto seria muito interessante, lá está, não é o objetivo hoje,
fazer um estudo aqui daquilo que é a divindade, nos seus atributos, nas suas funções, na sua relação entre si, enfim, muitas outras coisas. Agora, existe, eu vou tentar ser aqui mais rápido nesta parte, existem algumas dúvidas acerca da divindade de Jesus. E agora vejam bem o que é que nós temos aqui neste versículo. Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele estava a falar da sua morte e da sua ressurreição, certo? Ninguém me tira de mim. Ele está a falar da sua vida. O Filho está a falar da sua vida. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E agora vejam bem. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. O Filho está a dizer, eu tenho poder para oferecer a minha vida, e quando Ele oferece a sua vida, o que é que lhe acontece? Morre. E depois o que é que Ele diz? E eu tenho poder para tornar a tomá-la. Alguma criatura tem poder para dar vida? Agora pensem lá, em toda a história da Bíblia. Quem dá vida? Quem é a fonte da vida? Aquele sopro. Lembra-se que Adão era o boneco. Adão era o boneco, não é? E Adão não era um ser humano, não era um ser vivo, peço desculpa, era um boneco. Só quando saiu de dentro de Deus para dentro dele, é que ele se tornou o quê? Um ser vivo. Ou seja, foi de dentro de Deus que saiu para dentro do boneco para dar vida. Se Jesus alega que ele tem o poder para tornar a tomar a vida, ou ele é divino ou é mentiroso. Estamos de acordo até agora? Agora vejam bem, aqui outra evidência. Isto é depois da ressurreição, quando as mulheres saíram à procura de ver o que tinha acontecido, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Jesus vai encontrar as mulheres. Eu vos saúdo, e elas chegando, olha o que é que elas fazem. Elas abraçaram os seus pés, o que é que fizeram? Jesus reclamou de receber adoração. Mas em Apocalipse 19, capítulo 10, o profeta lança-se aos pés de um anjo, e o que é que o anjo diz? Não. Porquê? Porque o anjo não era divino. Então, se Jesus é adorado e aceita a adoração, o que é que ele admite acerca de si mesmo? Que é divino. Tem lógica? Agora, esta frase que deixou os líderes judaicos furiosíssimos, em verdade vos digo, sabem, o em verdade é aquela técnica hebraica, quando é mesmo importante fazemos uma repetição. E Jesus fazia muito isto. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, lembras o que é que eles estavam a dizer a ele? Então, mas nosso pai Abraão já viveu há tanto tempo e tu nasceste agora de barriga de mulher, como é que tu és antes de Abraão? Como é que ele pode ser antes? A pergunta é lógica. Como é que, se eu dissesse aqui, eu sou antes de Abraão e de Jacó, o que é que vocês diziam? Mandavam-me para um hospício. E eles queriam fazer isso, até queriam fazer, era pior com Jesus. Mas porquê é que ele pode dizer eu sou? De onde é que vem esta frase que Jesus disse eu sou? Que o Craig até falou da última vez. Quem é que disse esta frase a Moisés? Ele próprio. Ele próprio. No Antigo Testamento, na esmagadora maioria das vezes que fala de Deus, refere-se ao Filho. Quando é que pela primeira vez a humanidade recebeu 3 mensagens evangélicas? Não foi Apocalipse 14. Pensei lá. Sim. Quando é que um homem pela primeira vez recebeu mensagens de 3 anjos? Abraão, em casa de Abraão. Lembram-se? Quando depois fica um em casa e vão 2 tirar Ló e a família de Sodoma, ok? E ele apareceu ali como sendo em forma de homem. Ainda não era encarnado. Apareceu em forma de homem. Esse Jesus que está ali é o Filho, que depois viria a nascer de barriga de mulher. E isso acontece. Quem é que apareceu dentro da fornalha em Daniel 3? O Filho. E ele pode dizer, eu sou. Se eu disser aqui a vocês, eu sou o que sou, o que é que vocês acham de mim? Eu sou um blasfemo. Não há outra possibilidade. Das duas uma. Ou ele é blasfemo, conforme os líderes judaicos o acusavam, ou é que é? Ou é Deus. Agora entrando no Espírito Santo, eu quis dar esta nota sobre a pessoa de Jesus. Será que nós podemos fazer um raciocínio idêntico? Já agora, eu nunca vi a questionar a divindade de Deus Pai. Não sei se já viram. Está malucos para tudo? Não sei se já viram. Mas eu nunca vi. Agora, fizemos este raciocínio sobre a pessoa de Jesus. Agora vamos ver aquilo que a Bíblia diz, ao referir-se ao Espírito, se nós podemos atribuir ao Espírito não apenas os atributos, mas as prerrogativas divinas. Sabem o que é um atributo e uma prerrogativa? Um atributo é uma característica que eu tenho. Uma prerrogativa é uma característica que só eu tenho. Olha, o exemplo que eu dei há pouco. Eu tenho o atributo da humanidade. Eu não tenho a prerrogativa de engravidar. Só as mulheres têm essa prerrogativa. Porque só elas é que conseguem fazer isso. Vejam, por exemplo, este versículo que está aqui.
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno... Vamos parar aqui, podem ler o resto do versículo se quiserem. Qual é o adjetivo que a Bíblia utiliza para descrever o Espírito? Eterno. Ok, digam-me uma criatura que seja eterna. Não. Estão a ver como é que nós... E nem li mais. Só com um versículo, é ou não é suficiente para nós já ficarmos com uma linha de orientação? Vou voltar a perguntar. Alguma criatura é eterna? Sabem o que é ser eterno? Vou-me contrariar o que eu disse há pouco, mas é a melhor maneira que eu tenho. É não ser medido pelo tempo. Todos nós somos medidos pelo tempo. Porquê? Porque nós começamos. Deus começou. É eterno. O Espírito é eterno. Como é que o Espírito é eterno se não é divino? Tem alguma lógica isto? Então isto aqui apresenta o atributo, já agora deixa-me só arranjar isto aqui, isto apresenta o atributo da pré-existência. Antes de todas as coisas, Deus é. Ok? Agora, outro texto, em Salmos diz assim: para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? A pergunta é assim: existe algum sítio onde eu me consiga esconder e o teu espírito não me encontre? Não. Então, se eu esteja onde estiver, o espírito encontra-me, quer dizer que o espírito tem que ser omnipresente. A omnipresença é um atributo só ou é também uma prerrogativa divina? Alguma criatura é omnipresente. Algum anjo é omnipresente. Mas está aqui a dizer que não fugimos do espírito porque ele encontra-nos, não dá para fugir dele. Então o espírito tem que ser omnipresente, que é uma prerrogativa da divindade, certo? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Dito de outra maneira, o Espírito tem conhecimento e sabe todas as coisas. Atributo da omnisciência. Quem é que aqui sabe todas as coisas? As mulheres. As mulheres sabem todas as coisas. Que podem ser sabidas. Mas quem sabe todas as coisas entre as criaturas e entre a criação? Sabem que eu estou a dividir tudo aquilo que existe entre a divindade e a criação. Porque ou é divino ou é criado pelo divino. Não há outra possibilidade. Ou há? Ok. Então, dentro da criação, quem é que penetra todas as coisas? O Espírito penetra. Então o Espírito sabe todas as coisas. Então o Espírito é omnisciente. A omnisciência é um atributo nosso? É um atributo da criatura? Então é um atributo Mas mais ainda, ele penetra também onde? Agora faço uma pergunta. Quem é que queria penetrar nas profundezas de Deus? Lúcifer. E Lúcifer queria penetrar nas profundezas de Deus, roubando o lugar de quem? Porquê? Porque ele não era divino e queria colocar-se no lugar do divino. Então, as profundezas de Deus são conhecidas de quem? Da própria divindade. São reveladas a nós na medida que Deus as revela. Mas agora, digam-me lá, vocês conseguem fazer aí um algoritmo, uma fórmula química, física, matemática, para descrever o criar a partir do nada? Por exemplo, este aparelho, este mecanismo que está aqui, alguém pegou em metal, pegou em petróleo, manipulamos, ok? Houve alguém que desenhou isto, houve um mecânico que inventou este dispositivo e nós sabemos como é que isto veio, como é que isto surgiu. Mas isto não surgiu do nada. Nós pegamos nos materiais que existem na natureza, trabalhamos e construímos isto. E tudo aquilo que existe, desde a nossa roupa, este aparelho, o computador, os nossos carros, é tudo assim. Vocês conseguem, algum cientista descreve criar a partir do nada? Então nós não conseguimos penetrar nas profundezas de Deus. Porque Deus é infinito. Mas o Espírito penetra nas profundezas de Deus. Então ele não pode ser uma criatura, não pode ser algo que surgiu depois. Então nós temos aqui o atributo da omnisciência. E há um versículo na Bíblia que, para mim, se eu tivesse que usar apenas um só para descrever a divindade do Espírito, eu usaria este que está aqui. Em Jó diz assim: o Espírito de Deus me fez. Se calhar já leram isto tantas vezes, mas nunca pararam a pensar nisto. Isto é a prerrogativa de quê? De ser criador. O Espírito de Deus me fez. Diz na Bíblia que tudo o que foi feito por Ele.
referindo-se à pessoa de Jesus, que foi o agente, a voz da criação. Quando vocês leem lá no Gênesis, e disse Deus haja luz, é a palavra do Filho, porque o Pai entregou na mão do Filho todas as coisas. E tudo por ele se fez. Mas o Espírito também participou. Onde é que o Espírito aparece na criação? Até aparece primeiro do que o ato criador em si. No princípio criou Deus os céus e a terra. A massa disforme que estava por aí. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não estava organizado. Havia um pedaço de matéria não organizado. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já estava lá. Ou seja, também estava presente no momento da criação. A voz criadora, quem moldou o boneco Adão e soprou, foi o Filho. Mas o Espírito estava lá e participou da criação. Eu não sei dizer exatamente como, todos os detalhes. O que é que fez um, o que é que fez outro, não é? Mas Jó diz que o Espírito de Deus me fez. A criatura pode criar a partir do nada, pode fazer? Não pode. Agora, dito isto, estamos convencidos por aquilo que nós lemos. Eu só li da Escritura. Eu até devia ler e nem dizer mais nada. Eu entendo que nós, como adventistas do sétimo dia, porque este problema não é um problema que nós somos atacados de fora. É um problema que surge aqui, não é de fora. Então, se nós somos adventistas do sétimo dia, eu vou usar uma ferramenta que nós reconhecemos como tendo autoridade, que é os escritos da irmã White. E se está aqui alguém me diz assim, mas eu tenho que ser convencido pela Escritura, não pelo escrito da irmã White. Isso é verdade em termos dogmáticos, em termos doutrinários. Mas para esclarecimento e para nós sabermos, se alguém não aceita o escrito da irmã White, peço desculpa, não é adventista do sétimo dia. Pode ser o que quiser, mas não é. E o que eu estou a dizer está previsto até nas nossas crenças fundamentais. Portanto, e quando nós nos batizamos, nós aceitamos tudo. Se deixarmos de aceitar alguma coisa, o mais honesto a fazer é deixar a igreja, logo. E podemos criar a nossa e inventar a nossa igreja. Então eu vou recorrer a essa fonte. Porquê? Porque vou mostrar-vos coisas que, como disse há pouco, eu quero deixar-vos sem razão nenhuma, para alguma vez mais questionar, se é que aconteceu, esta questão da divindade e da pessoalidade do Espírito Santo. Irmão White escreveu assim no Desejar de Todas as Nações. O poder do mal estivera-se fortalecendo por séculos e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da... Irmão White escreveu isto. Terceira pessoa da divindade, a qual viria, não com energia modificada. Sabem quem é que chama uma energia? Como é que se diz? Os testemunhas, conhecem? Não é testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová somos nós. Testemunha de Jeová somos nós. E somos nós os batistas, e somos nós os católicos apostólicos, não somos arromanos, e somos nós os crentes, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos os evangélicos, somos todos. E também somos adventistas do sétimo dia. Então os testemunhas, que andam na rua, pararam lá à minha porta aqui há dias, e eu fui-lhes mostrar que eles adulteram a Bíblia cada vez que encontram alguma coisa que vai contra aquilo que acreditam. E uma das coisas que acreditam é estas palavras, energia, força ativa, para se descrever ao Espírito. Porquê? Porque eles não são trinitarianos. O trinitariano é aquele que acredita em três pessoas da divindade, ok? Eles não são. E usam palavras como estas que estão aqui. Mas a irmã White usa a terceira pessoa da divindade. E quando há 12 anos eu fui confrontado com isto, era um irmão lá de uma igreja do Norte, que andava a distribuir os papéis, e eu apresentei-lhes que está aqui. Então veio o argumento que eu já ouvi muitas e muitas vezes. Sabem qual é? Os escritos da irmã White foram adulterados. Nunca ouviram este argumento? E eu disse, ok, então eu ouço esse argumento, eu tenho que ir atrás do argumento. E sabem que a nossa igreja, Deus abençoa tanto a nossa igreja e prepara tão bem a nossa igreja, que o Centro White deu-se ao trabalho, em vez de estar a tentar evangelizar quem não conhece a verdade, temos de estar a dar resposta a quem atrapalha a obra da igreja. Deu-se ao trabalho de fazer o quê? De publicar... Opa, não era... esta é. Deu-se ao trabalho de publicar o quê? Os textos originais que existem e a obra datilografada. Sabem que a obra datilografada, ela tinha secretárias que escreviam à máquina e depois ela ia lá muitas vezes corrigir e fazer emendas. Eu li-vos este texto que está aqui, onde ela fala da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Isto é, se vocês forem lá à Conferência Geral, eles mostram isto, mas não precisam que eu tenha tudo aqui comigo. Isto é o que a secretária dela datilografou, e isto aqui são as notas da irmã White, que eu vou mostrar-vos alguma coisa a esse respeito.
by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Isto é um documento histórico e isto existe desde o tempo da irmã White. Isto não foi adulterado depois. Isto é uma peça de catálogo que está lá no Centro White arquivada e esta linha vermelha é minha, foi eu que coloquei para destacar. Mas olha o que é que diz aqui. The mighty power of the Holy Spirit, literalmente, o grande poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Godhead é uma palavra que a tradução literal seria cabecilha, o que para nós tem uma conotação que não é muito favorável, não é? Mas Godhead é a mesma coisa que dizer Trinity ou Divinity, é a mesma coisa. E no tempo da irmã White, há este documento, olhem aqui as anotações dela, porque às vezes ela corrigia e mandava colocar outras palavras, como vou mostrar-vos já a seguir, mas aquilo ficou ali. Isto é um texto, testemunhos especiais, está aqui o número de catálogo, e tem esta frase da irmã White. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Isto está na nossa edição em português. Mas isso foi a Casa Publicadora do Brasil que traduziu aquilo assim, porque a palavra Trindade nem está na Bíblia. Já ouviram esse argumento? Já. A palavra milénio também não está. Mas não está lá o princípio do milénio na Bíblia? Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Isto é a obra, deixa eu ver se eu tenho aqui, por acaso não tenho. Esta obra, não tenho aqui a data, mas esta obra é do tempo da irmã White, antes dela morrer. There are 3 living persons of the heavenly trio. Isto é do tempo da irmã White. Ali estão as 3 pessoas vivas do trio celestial. Mas isto está tudo adulterado, isto está tudo roubado, isto não pode ser. O mesmo texto, noutra fonte. There are 3 living persons of the heavenly trio. Os irmãos da Conferência Geral, para nos enganar, meteram mais do que uma prova falsificada só para nos enganar. Já viram? Chatos, pá. Que chatice estes indivíduos. O que é chato é que a gente tem a caligrafia dela. Isto é a caligrafia da irmã White. Por acaso não se vê bem. Depois venham aqui ao meu computador que vê-se um bocadinho melhor. Nem eu consigo ler aqui, caramba, isto está mesmo. Ora, esperem lá. Isto é da cor... Isto é da cor... Como é que eu posso pôr isto mais escuro? Queria pôr isto mais escuro, mas não sei como. Bem, mas eu quero... Conseguem ler o que é que diz aqui? Isto é um T, um R, um I e um O. E aqui diz heavenly. E a irmã White escreveu living 3 persons of the heavenly trio. Isto é a caligrafia dela, a escrever. Estão a ver aqui este risquinho aqui em cima? Ela, depois de ter escrito isto, ela veio alterar de persons para personalities. De pessoas para personalidades. Agora digam lá uma coisa. Eu sou uma pessoa, certo? A minha personalidade é minha ou é de mais alguém? Então, quem tem uma personalidade tem que ser uma... Estamos de acordo? Depois, se quiserem, venham aqui, consegue-se ler melhor. Eu não sabia que ia estar tanta... Tinha que estar ali nas definições agora. Mas eu mando a apresentação e vocês veem em casa no vosso computador ou no vosso telefone. Olhem aqui. A obra está colocada diante de cada... Estão a ver aqui o número de catálogo do escrito da irmã White. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu ver se está melhor aqui. Cá está. Has become a receiver of the pledge from the 3 persons, the Father, the Son and the Holy Spirit. Alguém tem dificuldade em perceber inglês? Se tem dificuldade, eu já li em português no slide anterior. 3 persons, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E vocês dizem assim, mas eu quero ver com a caligrafia dela. Pledge from the 3 persons, the Father and the Son and the Holy Ghost. Ghost é outra palavra para Spirit que usam na língua inglesa. Isto é a caligrafia da irmã White. 3 persons.
The Father and the Son and the Holy Ghost. Portanto, de acordo com a irmã White, com a caligrafia dela, quantas pessoas fazem parte da divindade? Agora, se vocês forem embora com dúvidas sobre isto, são apóstatas. Ou têm que abandonar a igreja. Eu não inventei este documento. Vocês podem procurar por isto, que o Centro White escreveu isto há muito tempo. Isto foi dirigido por um antigo diretor, que era o pastor Tim Poi qualquer coisa, já nem sei como é que ele se chama. Pronto. Agora aqui outra. A irmã White escreveu assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Podem ler o resto do texto. O que me interessa é o que está lá em cima. Isto é o que aparece aqui nos nossos escritos. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. Mas mais uma vez, mas isso foi a secretária dela. Eu quero ver com a caligrafia dela. The Holy Spirit is a... Dúvidas? Dizia a minha professora. Comentários, sugestões, insultos? The Holy Spirit is a person, com a própria caligrafia dela. Sabem onde é que eles vão chegar? Eles vão chegar a dizer assim: ela não foi inspirada em tudo o que escreveu. Já ouviram isso? Sabem que uma vez ouvi um pastor que tinha uma teoria de um assunto profético e aquilo cheirou-me a esturro quando eu ouvi aquilo, porque eu disse, isto não está a bater bem. E onde é que eu fui encontrar o argumento da revelação para derrubar aquela interpretação? No livro O Grande Conflito, de Ellen White. Encontrei lá mesmo. Porque não podia bater certo a interpretação dele. E estava no Grande Conflito, que se calhar, se não for o principal, é dos principais escritos da irmã White. E eu mostrei não a esse pastor, mas a um grupo de seguidores dele. E o que me disseram foi: o livro foi alterado depois dela morrer. Vejam bem, quando nós cegamos o nosso entendimento e queremos acreditar na mentira, vocês vão inventar o que quiserem. Mas vou-vos dar um argumento a seguir para desmontar isto também. O Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. Porque há um argumento que diz, não, o Espírito Santo é a pessoa de Jesus, mas sem o corpo. Nunca ouviram isso? Porque o corpo foi para o céu e ficou aqui o Espírito. Se calhar está lá o corpo sem o Espírito, não sei. Não, é porque inventam argumentos, mas não percebem as consequências dos argumentos. Então dizem isso, não é? Só que lá está. Não dá para ver, mas isto é a caligrafia da irmã White, aquele texto estava ali atrás. Agora quero mostrar-vos uma coisa muito interessante, e eu estou quase a acabar, para vos deixar falar. Isto é o quê? Conhecem esta mão? É esta. Esta que está aqui. Ali. É esta. Eu tenho aqui um vídeo, eu não vou passar, que eu não ia ter aqui som. Isto sou eu, dentro do Centro White, na Conferência Geral. E isto, que está aqui na minha mão, é uma edição do Grande Conflito de 1898. 1898. Alguém sabe o ano em que a irmã White morreu? Ou seja, esta edição do Grande Conflito é 17 anos antes. E já não sei onde é que é, devia ter sublinhado, mas eu depois posso mandar o vídeo para vocês verem. E aqui de Já Todas as Nações, nesta edição, 17 anos antes dela morrer, tem aquele texto inicial que eu coloquei, em que ela fala do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa. A minha pergunta é, os irmãos da Conferência Geral não foram muito inteligentes, porque deturparam os escritos dela, mas durante 17 anos ela não disse nada sobre o assunto, já viram? Como é que ela morre 17 anos depois desta edição e não há uma linha a corrigir isto? Não acham que 17 anos depois era o suficiente para corrigir o erro? Mas não corrigiu porquê? Porque não há erro. E depois posso mandar o vídeo para vocês verem. Agora, uma vez houve um pastor brasileiro que me disse: irmão, encontrei um texto da irmã White que arrasa com todas as dúvidas. Se vocês quiserem esquecer tudo o que está para trás, leiam isto. Isto já agora vou ter que contextualizar. Isto é a entrada na Canaã Celestial, quando os salvos lá chegam, ok? E o texto diz assim:
À medida que os santos no reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem: vinde, benditos meu Pai, conhecem o texto. Então, as harpas de ouro são tocadas e a música flui por todo o exército celestial. E eles se prostam e adoram quem? Então os salvos, se calhar são apóstatas, adoram o Espírito Santo. Já viram a que ponto vai a irracionalidade da argumentação? Claro que não são apóstatas. Se são salvos, são puros e sem pecado. Se o Espírito Santo não é divino, eles estão a fazer idolatria, porque estão a prostrar-se diante de alguém que não é divino. Tem lógica? Eles prostam-se e adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que tem só a conclusão deste texto. Se vocês quiserem ler, isto é o encontro, a reunião de todos os salvos. Mas se quiserem procurar, está aqui. Vocês sabem que a Conferência Geral, o Centro White, disponibiliza todos os escritos de Ellen White em todas as línguas gratuitamente. Sabem isso? É a página EGW Writings, se procurarem. Tomem nota, vão lá ver, que eu posso estar a inventar, nunca se sabe. Eu posso fazer parte da conspiração da Conferência Geral para enganar as pessoas, nunca se sabe. Vocês tomem nota aqui e vão lá ver. E vão lá ver se ela diz lá que os salvos adoram Pai, Filho e Espírito Santo. O que ela podia dizer é, eles adoram a divindade. É isso que ela podia dizer. Alguma dúvida?